Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Olá, irmãos, bom dia. A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui, mais um domingo abençoado, para falar um pouquinho da palavra do Senhor, para aprendermos um pouco juntos aqui. E hoje vai ser uma aula especial, né? Estamos aqui com uns professores que deram as aulas online aqui, que gravaram também. O pastor Luiz Marco também está aqui com a gente. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho de cada um com o tema hoje permanecer. Então tá, Fagner, Patrícia, Michele, pastor Luiz Marco. E hoje nós vamos estar juntos aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Que todos possam aqui estar atentos e eu tenho certeza que vamos crescer juntos, né? O tema de hoje é a palavra, nós vamos estar lendo em João, no capítulo 15, do versículo 1 ao 14. E o tema da aula de hoje é permanecer, né? Que eu acho que a gente aceita Cristo e muitas vezes aceitei Jesus, e aí? O que eu faço? Para onde eu tenho que ir? Que caminho eu devo seguir? E a gente vai trabalhar um pouquinho nisso. João 15, palavra bastante conhecida, e vamos estar lendo aqui. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também, se vós não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que no meu gozo permaneça em vós, e vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Até aqui. A gente aqui é uma palavra bastante conhecida, né, sobre dar fruto. E se a gente ler essa palavra e começar a meditar, a gente entende que o fruto, na verdade, é uma consequência. E o que é o fruto? É algo que alguém recebe, né? Então, muitas vezes o fruto pode ser que venha podre, venha não no ponto correto, né? Verde às vezes. Então, o fruto é consequência de algo que a gente faz. Mas se a gente não estiver ligado na videira, né, o fruto não vai acontecer. E analisando essa palavra na minha Bíblia, a palavra do 1 ao 14, estar, permanecer, ficar, aparece 9 vezes. Então, o segredo de dar fruto é permanecer. Então, com base nessa palavra, nós separamos aqui 3 perguntas, né? Nós vamos, umas perguntas direcionadas que nós já discutimos aqui entre os professores. E eu queria fazer a primeira pergunta, né? Todos vão falar da mesma pergunta, né? E, primeiramente, o pastor Luiz Mar vai iniciar, né, pastor? E a primeira pergunta que a gente tem sobre permanecer: o que faz um cristão permanecer na presença de Deus? O que faz ele crescer e evoluir?
lembrando, né, como o Fagner disse, né, nos bastidores, que permanecer não é ficar parado, né? Permanecer é estar ativo na obra de Deus, é estar sempre junto com Jesus, né? É andar com Jesus. Então, voltando à pergunta, o que faz um cristão permanecer na presença de Deus? O que faz ele permanecer, crescer e evoluir? O que o Senhor faz? Como o Senhor faz para permanecer? A palavra é sua, pastor. Esse tema é uma bênção, né? Podemos dizer que ao longo da minha caminhada a gente aprendeu muito, né? Sobre esse permanecer. Quando a gente olha a necessidade de estar conectado em Cristo, a gente sabe que existem os primeiros passos, né, da vida do crente, que é receber o Senhor como Senhor e Salvador da vida. E no longo da caminhada, aquela primeira fé, aquele primeiro amor, a gente parece que entende, né, o que é estar ligado com Jesus. O apóstolo Paulo também falou, né, dessa vida, desse velho homem, né, que é como o zambuzeiro bravo que a gente era, e a gente foi cortado, desconectado e foi ligado em Cristo, na videira, como ele disse. No momento que a gente foi ligado, a gente precisa entender que não é mais a gente que vive. Esse fruto a gente não consegue, por mais que a gente tenha um esforço, por mais que a gente possa fazer todo tipo de esforço, a gente não vai conseguir gerar ele. Porque muitas vezes nós podemos ser motivados por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós queremos. Então, quando nós somos movidos ou motivados por aquilo que fazemos, muitas vezes pode ser um acúmulo de obras, um acúmulo de situações, mas ela não está gerando o caráter de Deus na vida das pessoas, porque esse permanecer, o propósito de Deus permanecer nele, é para que esse caráter de Deus, né, que a gente encontra lá em Gálatas 5, né, que é fruto do Espírito, ali as características, possa manifestar na vida das pessoas. Então, quando a gente olha para essa videira, a gente logo entende que a gente olha o reino de Deus, e a gente não pode misturar, né, a obra de Deus, a igreja, a instituição, né, essa religiosidade, porque aí nós vamos ser motivados por aquilo que talvez traz uma satisfação própria, por aquilo que fazemos, pelo serviço que fazemos, e não por aquilo que somos movidos a fazer pelo Espírito de Deus. Então é importante que a gente, eu até anotei algumas coisas importantes, não só viver com Ele, mas sim nele. Viver com Ele é uma coisa, viver nele é outra. Viver com Ele é quando nós fazemos as coisas sempre esperando alguma elogio, esperando algum reconhecimento, então nós fazemos nele. Mas quando nós fazemos por nós, por Ele, quando nós fazemos nele, nós somos movidos por Ele, movidos pela essência dele. Não é nós que temos o poder de produzir, mas é Ele em nós que produz. Segunda coisa que eu anotei aqui que é importante também, que é uma colheita dupla, né? Ele em nós e nós nele. Porque se for nós só nele, nós podemos fazer como religiosidade, achar que estamos agradando a Deus, mas não estamos. Porque na verdade, quando se trata de produzir esse fruto na vida da igreja, que são pessoas, nós temos dificuldade, porque quando mexe no nosso ego, quando mexe com alguma situação da nossa personalidade, volta o velho homem. Mas quando nós estamos nele, plantado nele, e ele em nós, nós começamos a produzir esse fruto, né? E faz com que a palavra de Deus nos limpa, nos disciplina e nos prepara para uma nova colheita. Então esse permanecer nele tem que estar conectado nele, no caráter dele, para que seja produzido na vida das pessoas e o Evangelho seja não só ouvido, mas visto através da nossa vida. E é muito interessante isso, né? Às vezes, tem uma frase que diz que a pregação, a melhor pregação é aquela que você não diz nada, né? É aquilo que você vive, né? E com base, pastor, nas disciplinas espirituais que a gente conhece, que é oração, jejum, meditação na palavra, o senhor tem alguma prática que o senhor faz, alguma rotina que o senhor faz? De repente pode dar uma dica, alguma coisa? Sim, é interessante esse complemento, né? Porque ao longo da caminhada a gente percebe assim, na vida de Jesus e na nossa vida não pode ser diferente. A
prática da oração, separar um momento de oração, né? Isso requer disciplina, de consagração, jejum, momento de você ler a palavra, compartilhar da palavra e também participar da EBD, participar de trabalhos onde você é ministrado pela vida de alguém também. Então nós entendemos que são ferramentas importantes que ao longo da caminhada vai fortalecendo a nossa vida, né? A cada dia. E a gente sempre lutando, né? E se entregando e procurando estar conectado através dessas ferramentas que o Senhor nos ensinou. Muitas vezes os discípulos foram pegos dormindo enquanto Jesus estava orando. E Jesus estava deixando uma deixa ali para eles: olha, segue eu, olha eu, porque o que eu fizer vai trazer crescimento para você. Então muitas vezes os discípulos, algumas vezes eles não conseguiam expulsar os demônios. Jesus dizia: essa casa de demônios só sai com jejum e oração. Então Jesus sempre deixava assim, alguns pontos, claro, de ferramentas que era necessário para que ele pudesse permanecer tanto na unção daquilo que vinha de Deus, da fonte, né, dessa videira, como também da multiplicação da fé. Quando você ouve a palavra de Deus, a tua fé é edificada. E quando a tua fé é edificada, você consegue então crer naquilo que Deus tem para fazer na tua vida ao longo da caminhada, e você começa a desenvolver uma convicção do seu chamado, primeiramente para desenvolver não um ministério em si, na igreja ou numa denominação, mas em primeiro lugar produzir, independente se alguém está dando oportunidade ou não, você está. Esse é o propósito de Jesus, quando ele diz estar ligado nele, que dê muito fruto, na igreja, na vida das pessoas. Então nós precisamos ter essas disciplinas para que nós possamos estar realmente conectados nele. Então são pontos que fazem com que a gente consiga permanecer através desses pontos de oração, separação da palavra de Deus, consagração, fugindo muitas vezes, vigiando de algumas situações que nos roubam o tempo. Tem coisas que não são pecado na nossa vida, mas roubam o nosso tempo de nós exercer essas disciplinas que traz crescimento. Exatamente. E a palavra diz, né? Orar e vigiar. Né? E o vigiar é você estar atento a não perder essa vontade, esse desejo, né? de buscar a palavra. Como o pastor disse, a gente tem que, né, olhar para Cristo, que é o modelo, e está tudo aqui na palavra. Então, se eu não busco a palavra, dificilmente eu vou conseguir saber o que Cristo fez, né? Sim. Então, isso é importantíssimo, é fundamental, é vital para a nossa caminhada cristã, né? Amém, pastor, Deus abençoe. Agora já vou aproveitar do meu lado aqui a Michele. Michele, fala um pouquinho o que faz o cristão permanecer na presença de Deus. Uma experiência sua, o que você faz. Eu sei que na última BD que você deu, você falou que realmente eu não tinha pensado nisso dessa forma, das mulheres, principalmente as que têm filho na escola. Eu acho que ficou mais atarefado ainda o seu dia, ficou mais complicado ainda, né? Para os homens, de repente ficou mais tranquilo, que o pastor trabalhava mais, mas para as mulheres eu acredito que ficou mais corrido. Então, aí depois você conta um pouquinho como você faz para preparar a aula, para meditar na palavra. A palavra é sua. Eu vou pegar um gancho do que o pastor falou, né? E agora no segundo ponto ele falou a respeito do chamado, né? Quando você entende isso. Eu até anotei aqui, como a gente faz para permanecer, né? Uma vez que a gente é ligado a essa videira, que a gente vai dar os frutos, né? A gente entende que fomos chamados, que temos um chamado para exercer algo, né? E a gente conectado com o Senhor, que é aquilo que o pastor falou de início, você estar nele, né? Você entende você começa esse relacionamento com o Pai e você entende, nessa ligação você entende que você foi chamado e que você tem um chamado e você vai exercer esse chamado, né? O Pai te escolheu para algo, para você poder dar frutos e para você poder permanecer. Você tem que permanecer e dar os frutos. E não é fácil, porque os bombardeios acontecem, né? A nossa vida, o nosso cotidiano oferece muitas distrações. Então, para você permanecer, você entendeu, eu tenho um chamado, o Senhor me resgatou, me chamou, eu estou ligado nessa videira, eu creio que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu tenho que permanecer nisso. Aí,
depois que eu aceitei tudo isso na minha vida, que eu entendi esse chamado, aí o continuar nesse chamado, né, permanecer na palavra de Deus, o buscar, você tem que ter disciplina, você tem que ter, entender isso e falar, bom, eu preciso fazer a minha parte, né? E buscar, eu vejo assim que quando você entende isso, você está novo na fé, você está começando, né? Você está naquela empolgação, o primeiro amor, mas você está começando. Eu aprendi isso quando eu me converti, em buscar de pessoas experientes, não ser igual àquilo, eu quero ser aquela pessoa em Cristo, não, mas você buscar experiências que Ele tem, como a gente selecionar, eu acho que isso faz a diferença, uma mentoria. Isso faz diferença, você selecionar, a partir do momento que você entende isso, você está ligado, você tem esse relacionamento, você entende que o seu círculo de amizades tem que mudar, você tem que buscar em Deus pessoas que vai ser o seu mentor, que vai te ajudar, que você vai poder buscar dentro daquelas experiências, ensinamentos, pessoas assim. Uma vez eu escutei de uma mulher que já estava 40 anos direcionando ali uma igreja, cuidando, liderando uma igreja. Ela falou: filha, você busca em mulheres experientes, mulheres que têm histórias com Deus, mulheres que teve esse chamado, entendeu, cuida de pessoas, busca exemplos nelas, como ser uma boa esposa, como ser uma boa filha. Até comentei outro dia isso numa EBD. A gente tem que buscar isso, porque aí você consegue permanecer. Nós, mães, é mais difícil separar esse tempo que ele falou, porque hoje a gente está nessa correria aí de tudo veio para casa, o marido está em casa, o filho que trabalhava fora está trabalhando em casa e a criança pequena. Então você tem que ter disciplina, porque senão você não consegue separar o tempo para a sua adoração, para buscar conhecimento. A gente hoje não pode estar saindo, mas você pode buscar em bons livros. Tem pessoas que dão dicas maravilhosas de livros para você buscar conhecimento, para você buscar. Eu vejo que o melhor livro para você que vai começar e você tem que permanecer, que você vai permanecer, é a Bíblia. Ali tem vários exemplos assim do nosso dia a dia, de como continuar, de como permanecer, e é isso. Amém. E você tem algum horário específico que você costuma? Ou a hora que sobra um tempinho você corre lá e abre a Bíblia, enfim? Eu vejo que tudo que acontece, eu aprendi nesse tempo que eu estou com todo mundo em casa e eu aprendi assim, que todos os momentos da nossa vida é tirado como exemplo. Então eu comecei a meditar em tudo aquilo que acontece, coisas boas que aconteceram ao meu levantar e coisas que não deram certo durante o meu dia, eu tenho que aprender algo com aquilo. Então, aí eu começo a meditar em tudo que está acontecendo ao meu redor. O porquê que aconteceu aquilo, eu falo, o que Deus quer me ensinar com isso? Onde eu preciso aprender com isso? Eu tenho que gastar mais tempo com essa pessoa? Eu tenho que gastar mais tempo com ela sentada, com criança, que nem no meu caso? Então, o meu dia, as minhas horas, desde quando eu acordo, eu tenho feito isso, me disciplinado assim. Eu tenho que meditar nisso, está tirando um pouco eu do sério. O que eu preciso ler? Onde eu preciso buscar? Aí eu falei na última EBD também, eu ligo, às vezes eu começo a meditar no hino de um louvor, eu começo a adorar a Deus ali, e aí quando a casa se acalmou, normalmente eu consigo fazer isso depois que está todo mundo dormindo, que aí já eu não vou fechar a porta, ninguém vai me interromper, aí eu consigo falar com Deus, e às vezes eu estou lavando louça e eu começo a falar com Deus, e aí ali vem as lágrimas, e o Senhor começa a falar comigo através de um louvor. Mas eu procuro sentar, ler, a hora que a casa está quietinha. Todo mundo foi dormir, que aconteceu tudo, eu já fiz todas as minhas obrigações assim, do meu dia como esposa, como mãe, né? E aí eu sento e eu vou meditar tudo o que aconteceu durante o dia. Senhor, por que eu falei dessa maneira, né? O que eu preciso aprender? O que o Senhor quer me ensinar? E o Espírito Santo vai ministrando. É interessante, né? Cada um tem a sua particularidade e você tocou em alguns pontos que são bem relevantes. A gente precisa tomar cuidado das distrações.
Porque se deixar, a gente cai na rotina, o inimigo, depois a gente, claro, acaba colocando em determinadas situações a culpa no inimigo, e não é, ele é sutil, ele apenas sopra, e a gente, né, você vê o caso, né, do primeiro pecado, Adão e Eva, que, né, ele apenas falou, ele soprou, ele despertou a curiosidade, e acaba acontecendo distrações na nossa vida que nos tiram do foco. Então a gente tem que estar sempre alerta, né? E outra coisa que você disse também, que o melhor livro é a Bíblia, né? Existem outros livros que são muito bons, eu costumo ler um livro em paralelo com a Bíblia também, mas nada substitui a Bíblia. Tá? A Bíblia é fundamental, você pode acrescentar, buscar coisas que você extraiu da Bíblia, buscar fontes, mas nada substitui a Bíblia. Agora, passar a palavra para a Tati, né, Tati? Quando falo permanecer, a gente vê de cada um de uma forma diferente. Eu vou falar por mim. Quando eu uso a palavra permanecer, quando eu penso em mim, eu coloco um foco. Permanecer para mim é ter foco. E eu tenho um foco muito grande que é Jesus, que é Cristo. E eu sei aonde eu quero ir. Então, o permanecer para mim é estar focado em Cristo. Eu não vou me distrair, igual eles falaram. Então, vai aparecer ocasiões para distrair. Então, quando eu coloco um foco, nada vai tirar de mim. Vai aparecer situações, mas eu estou focada naquilo. Então, permanecer é quando você coloca um foco. E ter disciplina para isso. Então, permanecer é focar naquilo que você quer. Para mim, o mais importante e o que eu quero muito é Cristo. Então, eu não sei talvez o que seria o seu foco, mas você realmente quer permanecer em Cristo, foca nele, porque nada vai tirar você da presença dele. As disciplinas que eu tenho em relação a permanecer, além da palavra, que eu tenho meu devocional na parte da manhã, eu leio bastante outros livros a respeito dos assuntos que eu gosto. Em casa, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu sempre tenho um foninho de ouvido e eu coloco, o Marcela que está aqui é prova, eu sempre coloco o meu celular ligado em pregação, eu ouço muito pregação, então toda hora eu estou ouvindo pregação, ou eu estou ouvindo um hino, raramente eu ligo a televisão, sempre eu estou com o celular ouvindo pregação, ou eu estou lendo algum livro, ou eu estou na palavra de Deus. Geralmente a Bíblia é sempre na parte da manhã, assim quando a gente acorda, a gente faz um devocional. Amém. E aí, Fagner? Sobrou alguma coisa para você? Bastante, mas pegar um pouquinho de cada para se salvar. Achei interessante que, como eu tinha comentado, a questão de permanecer, ela leva você a entender que você precisa resistir a algo. Para muitos pode ser a circunstância, uma adversidade, mas na maioria dos casos é você mesmo o seu pior inimigo. Eu falei que se a chegada a Jesus não é difícil, o difícil realmente é permanecer, porque a palavra de Deus é muito prática. Então, se eu não tiver essa vida prática de oração, de jejum, de busca, dificilmente ou provavelmente eu não vou permanecer. E só que entender que é uma vida prática é entender também a completa dependência de Deus. Porque muitas vezes a gente entende a vida prática como um esforço, como o pastor falou, que eu mereço, que eu faço e eu consigo, só que na verdade essa vida prática é você ir completamente ao contrário. É onde eu dependo completamente, porque sozinho eu não consigo, sozinho eu não vou permanecer, e eu preciso. A oração, o jejum, a busca é minha única alternativa que eu tenho para permanecer nele. E aí, nem a pergunta veio como permanecer, crescer, evoluir. Se crescer e evoluir é exatamente o reflexo da minha dependência. Porque aí é onde eu entendo que esse meu crescimento, essa minha evolução, vem da videira, vem daquilo que a videira fornece para os ramos, e aí saem os frutos. Você comentou no começo que eu achei interessante, que ou o fruto é verde ou ele fica maduro demais, apodrece. Acho que quando chega nesse ponto, quando a gente tem essa tendência horrível que é essa independência. Então aí a gente acha que o fruto está bom, então eu determino a hora que eu vou dar o fruto. Ou pior, eu seguro mais o fruto até o ponto dele passar do ponto.
Então, assim, em todo tempo é admitir essa completa dependência de Deus. Então, entender que o Evangelho é prático. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, começa com 5 minutos, separa 5 minutos de oração e medite durante o dia, que nem a Michelle falou, e deixa acontecer. Você por si só não é capaz, entenda isso. Então, joga a responsabilidade em cima de Jesus e faz a tua parte, que é permanecer. E esse permanecer é resistir, seja a adversidade ou a você mesmo. É os nãos que você tem que dar para você mesmo, em troca de que Cristo permaneça em você. Eu tenho a minha prática, eu levanto mais cedo, pego um texto para ler, coloco meu fone no ouvido e vou correr. Aí, só que quando eu vou correr, eu só escuto. Ou eu escuto louvor, ou eu coloco uma ministração, e aí eu escuto. Só que aí eu comecei agora também a caminhar, porque caminhando eu falo. Então, se eu falo, eu consigo ter um diálogo com Deus. E é importante você falar, porque quando você fala, você entende que você tem um amigo, tem um parceiro ali do lado, que esse é o simbolismo, que esse é o que Jesus quer ser, né, na nossa vida. E aí, sim, você divide o fardo, assim você consegue ouvir e se expor, e as respostas vêm, e as coisas acontecem, mais uma vez, tudo vem dele, a honra, a glória, tudo para ele, e aí você entende que é, mais uma vez, completamente dependente dele. Amém, agradeço. Acho que a gente tem que estar sempre alerta. Mais uma vez, eu vou repetir isso. A Bíblia fala que nós temos que Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos entrar na esfera espiritual. Porém, nós também somos carnais, nós temos alma, né? E a alma é a nossa mente. E é difícil a gente conciliar isso, a gente dominar a nossa mente nas disciplinas espirituais. É muito difícil, porque a Paty tem estudado muito sobre mente, e eu pego um pouquinho dela também, comecei a ver alguma coisa, e a gente vê como é difícil. A mente nossa, ela quer o que não traz problema, ela quer ficar de boa, vamos dizer assim. E para você manter uma disciplina, para você manter um padrão, é muito difícil, né? E Deus, Ele não quer que você adore, Ele quer que você queira adorá-lo, que é completamente diferente, né? E a gente precisa ter isso em mente, né? Então, a gente tem que falar, eu sempre falo, dá um ponto de corte, sabe, pastor? Eu falo, não, tem pessoas que têm mais facilidade, eu confesso que tinha muita dificuldade. Então, a partir do momento eu falei, não, é como se fosse, vamos dizer assim, um regime mesmo, né? Você fala, não, a partir de agora eu vou fazer um regime e vou seguir firme. Só que o regime, irmão, você me perdoa aqui, né? Esse eu não consigo. Mas na palavra, graças a Deus, o Senhor tem me dado força. O que eu fiz, eu particularmente, eu acordo 1 hora antes de eu ir trabalhar. Então eu acordava às 7, eu acordo às 6, eu faço o meu devocional, minha oração, eu leio a palavra, né? Devocional e leitura da palavra são diferentes, né? Devocional você vai meditar, né? Leitura, eu gosto de ler uma palavra, a gente tem um plano de leitura, leio um livro, aí sobre atualização, finanças, porque a gente também precisa ter o equilíbrio emocional, porque afeta no espiritual. Se a gente estiver desequilibrado emocionalmente, né? Isso vai afetar. A gente vê Judas, né? Aconteceu tudo o que aconteceu, todo mundo sabe a história de Jesus, porque ele estava desequilibrado emocionalmente. Pedro também traiu, mas Pedro não estava tão desequilibrado e foi pedir perdão, né? E Jesus, é até interessante que eu li essa semana, e eu trouxe muito para mim isso. Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois que Jesus ressuscitou, apareceu para ele e perguntou para Pedro se Pedro amava ele por 3 vezes, ou seja, para frisar realmente o que Cristo tinha feito por ele. Então, e voltando na minha prática, então eu acordo 1 hora mais cedo, leio a Bíblia, faço meu devocional, né, com uma oração, gosto de ler um livro, e à noite eu também leio um livro aí para as disciplinas espirituais, né? Até o livro que eu estou lendo, que é maravilhoso,
Simplesmente como Jesus, de Max Lucado. É um livro espetacular, estou terminando, recomendo. Irmãos, eu acho que já extrapolamos o horário aqui desse domingo na primeira pergunta, então provavelmente nós vamos ter mais 2 aulas pela frente aí. Deus abençoe a todos. Fiquem ligados, domingo que vem a gente está de volta. Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por este momento, Pai. Te louvamos e te engrandecemos, Senhor, porque sabemos, Pai, que em Ti conseguimos permanecer, Pai. Sabemos que o Senhor nos faz permanecer, Pai. Precisamos, Senhor, deixar o nosso coração atento a isso, aberto para isso, Senhor. E o Senhor nos faz permanecer. Te louvamos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas. Te louvamos por cada um que está ouvindo esta mensagem, Senhor, que entendeu, Senhor, que é importante permanecer, Pai, na Tua presença. Que possamos, Senhor, todos os dias nos lançarmos aos Seus pés, porque ali nós buscamos esta força, esse entendimento, esse amor, sentimos acolhidos, ó Pai. Obrigado, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e coisas que o Senhor fará em nossas vidas. No nome do Teu Filho amado, Jesus, obrigado. Deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescer.